sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, caríssimos alunos da Etebrax. Sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento para a web. Meu nome é Givânio. Vocês que acabaram de contemplar o professor Carlos usando esse chapéu magnífico em clima de Copa do Mundo, estamos começando mais uma aula. Boa tarde, Tati. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao módulo profissional e conectados esta tarde estão os polos de Boa Vista, Carpina, Olinda, Recife, Sapé e Sirinhaém. Tenham todos uma ótima aula. Bom, hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de JavaScript. JavaScript. O que é o nosso JavaScript? Billy? Opa. Nosso JavaScript vai ser a linguagem que nós vamos usar para validar formulário. Agora, por que nós vamos fazer isso? Porque o JavaScript ele é uma linguagem de programação onde todo o código programado em JavaScript ele não vai rodar no servidor, mas no cliente. O que isso significa? Significa que ele vai manipular diretamente a página que já foi exibida lá na tela do usuário, ok? Billy, joga aí. JavaScript. Primeira coisa que nós precisamos lembrar sobre JavaScript é que JavaScript não é Java, certo? Muita gente acha que por esse nome JavaScript é a mesma linguagem do Java. Não é. Em absoluto, não é a mesma linguagem do Java. A estrutura do código JavaScript, como vocês vão perceber, ela é bem diferente da estrutura do código Java. Ele deriva algumas sintaxes, são semelhantes à do Java, mas não a estrutura em si do código não é nada parecida, ok? Se vocês perceberem aqui, o código JavaScript ele vai estar sempre nesse espaço entre as tags script e /script. O que significa isso? Significa que ele vai ser inserido dentro do código HTML. Ele pode ser inserido mesmo em páginas HTML que não são geradas dinamicamente, ou seja, mesmo sem ser o nosso JSP, se a gente estivesse trabalhando com páginas HTML normais, ainda assim nós poderíamos colocar JavaScript nelas, certo? Através dessas tags script e /script. Percebam que aqui existe um atributo nessa tag chamado type, onde ele diz que o conteúdo da tag vai ser texto JavaScript. Por que eu preciso desse atributo type quando eu for escrever código JavaScript? Porque existem outras linguagens de script para a internet. Logo, para que o navegador do usuário identifique o texto que eu estou colocando lá, eu preciso informar para ele qual é o conteúdo dessa tag script, certo? Se vocês perceberem aqui, eu tenho um exemplo, document.write, meu primeiro JavaScript. O que é esse document.write? É um comando JavaScript dentro das tags script e /script,
um exemplo de comando, onde eu vou estar aqui escrevendo no documento, ou seja, dentro do conteúdo do HTML, esse texto, meu primeiro JavaScript. Percebam que essa sintaxe lembra vagamente a ideia do out.write do JSP, mas não é a mesma coisa, certo? Vamos falar hoje sobre funções JavaScript. O que são funções JavaScript? Do mesmo jeito que nós temos funções em outras linguagens estruturadas como Pascal e C, do mesmo jeito que nós temos métodos em linguagens orientadas a objeto como Java, como C Sharp, como C++, etc. Aqui nós temos funções JavaScript. São blocos de código já feitos que podem ser chamados diversas vezes para que não se tenha necessidade de escrever aquele código de novo toda vez que ele for ser chamado. Eu posso criar uma função que ela vai ser reutilizada durante o código da minha página. Um exemplo seria esse código aqui para dar um alerta ao usuário, onde eu tenho uma função message, que podia ser mensagem, podia ser alerta, podia nomear essa função. Eu podia nomear essa função aqui com o nome que eu quisesse e dentro ela tem um comando alert. O que é esse comando alert? É um comando que vai criar uma caixinha de diálogo daquela onde você tem um botãozinho para apertar OK e vai escrever essa mensagem na caixa de diálogo. Minha mensagem de alerta. Ok? E aqui, se vocês perceberem, a tag script, ela está sendo declarada aqui no head, ou seja, no cabeçalho do código HTML, embaixo aqui, no corpo da página, no body, onde tem onload. Esse atributo onload, ele referencia um método. Um evento. Esse evento, que evento é esse? Onload é quando a página for carregada. Quer dizer, quando carregar a página, ou seja, quando ele for mostrar o conteúdo, o que é que ele vai fazer? Message. Ou seja, essa função aqui que dá esse alerta. Isso é bom até para você deixar o seu código mais legível, porque muitas das coisas que se faz durante a programação de um site, desenvolvimento de um software, muitas vezes não está ligada a criar em si, mas a pegar códigos que já foram feitos por outras pessoas e melhorá-los. Quando você pega um código onde nada nele está bem estruturado, tudo está código repetido várias vezes, misturado, tudo isso, você olha assim e diz, poxa, que ceboso. Você não consegue entender, você passa mais tempo para entender o que aquela pessoa escreveu antes do que você levaria se você fosse criar tudo do zero. Então, é importante essa ideia de manter o código sempre limpo, ok? Quais são os principais eventos? Como o nosso evento onload aqui. Nós temos eventos onFocus, onBlue, onChange e onSubmit, que são os principais que nós vamos usar na nossa validação de formulário. Por quê? Porque os eventos onFocus, onBlue, onChange e onSubmit são os 4 eventos principais dos formulários.
O evento onFocus relaciona tudo que você for chamar quando um determinado controle do formulário, como por exemplo, aquela área onde você coloca texto. Quando alguém clicar ali para digitar alguma coisa, ele vai estar com um focus naquele controle. Então,